Queridos, hoje, domingo, é o segundo domingo do Advento. Segundo domingo do Advento é um período litúrgico que espera, vamos dizer assim, que antecede o Natal e que lembra a nós esse período de espera até a chegada do nosso Messias. Hoje é o segundo domingo desses 4 passos do Advento, até o dia onde nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus. A palavra advento significa exatamente vinda, significa chegada, ou seja, esse tempo é onde nós nos lembramos desse passo a passo, nos lembramos das histórias de Natal, desse passo a passo até a chegada, até a vinda do Messias, de fato. Nos lembra um ponto interessante da nossa história, que é onde a gente chama do já e do ainda não. Nos lembra que Jesus já veio, já esteve conosco, mas ainda não por quê? Porque Ele ainda voltará, terá uma segunda vez, e Ele voltará para nos levar e para morarmos com Ele, confiando aí nas promessas, e nós vivemos nessas promessas de que Ele virá uma segunda vez. Ou seja, fato é que nós estamos na véspera de Natal. E quando nós falamos sobre Natal, irmãos, nós comemoramos, veja bem, a decisão mais incomum de Deus. A decisão mais incomum de Deus. Qual é a decisão mais incomum de Deus? Trazer o seu filho ao mundo do modo mais comum possível. Interessante, né? A decisão mais incomum de Deus foi trazer o seu filho com a maior simplicidade possível. E quando a gente estuda as histórias do Natal, quando nós nos lembramos, nesse período do Advento, do passo a passo para o Natal, nós nos lembramos de uma série de personagens que estiveram envolvidos até o nascimento de Jesus, Quantos profetas disseram isso tantos anos antes, anunciando que o Messias viria, até o nascimento em si. Mas, dentre muitas histórias relacionadas ao Natal, eu quero destacar uma aqui hoje, que é justamente o chamado de Maria para gerar o Messias no seu próprio ventre. E a grande lição dessa história, ela pode ser resumida em uma palavra. Essa palavra é obediência. E por isso, o tema da mensagem de hoje é: Natal é tempo de obedecer. Natal é tempo de obedecer. Por isso eu convido você para que abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. E nós vamos ler dos versos 26 até o verso 38. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38. Lucas 1, de 26 a 38, acompanhe comigo essa leitura. No 6º mês, quando ele fala aqui no 6º mês, é o 6º mês de gestação de João Batista, Ele estava sendo gestado, foi junto ali, Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a sua serva, a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Essa semana aconteceu um fato interessante. Enquanto eu preparava essa mensagem, a mensagem sempre vai nascendo durante a semana, né? Então é normal que eu já comece a semana sabendo sobre o que eu vou falar, se eu vou pregar no próximo domingo, né? É normal que na segunda eu já saiba, eu já vou sempre antecipando, assim, pensando. E quando foi durante a semana, eu estava conversando assim, numa dessas conversas informais com o seu Solé, e ele falou assim para mim uma coisa interessante: pastor, eu tenho certa dificuldade às vezes de entender algumas profundidades de teologia, né? Tem coisas da teologia que causam um pouco de estranheza para mim, mas no resumo da história eu acho que eu entendi uma coisa básica da fé cristã. Lembrando aí que seu Solé foi de fato se converter a Cristo já com uma certa idade, né? E ele falou assim: essa coisa que resume e que eu tomo para mim é obediência. E eu, nossa, exatamente o que eu vou falar sobre o domingo, né? E eu falei: é isso mesmo, Solé, é isso mesmo. A vida do crente, ela se resume bem à vida cristã quando a gente parte dessa premissa de obedecer ao Senhor, de nos submetermos à vontade do Senhor. E quando a gente olha para a nossa Bíblia, a gente vai ver que ela tem várias histórias. A Bíblia está repleta de histórias de homens que, mesmo sem conhecer a profunda teologia, mesmo sem ter tanto contato com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus estava sendo ainda formada lá atrás, mas eles tinham isso em comum: uma vida de obediência a Deus, uma submissão, uma humildade diante de Deus diferenciada das outras pessoas. Então, por exemplo, quando a gente olha para a vida de Noé, na situação que ele vivia, nós vamos ver claramente um homem obediente. Afinal de contas, essa promessa de Noé, da arca, até tudo isso acontecer, tá, às vezes a gente não tem muita noção, mas aconteceu num intervalo de mais de 100 anos. Mais de 100 anos, quando Deus falou, até que o primeiro pingo caísse lá, cumprindo essa promessa, foram mais de 100 anos, e um homem que se manteve fiel, obediente, fazendo, né, cumprindo um projeto extraordinário para aquele tempo, até para hoje seria, o que dirá para aquele período? Noé certamente era um homem muito obediente. Abraão, com o seu filho Isaque, Abraão na sua vida como um todo, um homem extremamente obediente. Quem de nós seria capaz de obedecer uma ordem, de ser instruído pelo Senhor a sacrificar o seu próprio filho? Foi essa instrução que Abraão recebeu e seguiu obediente. Por livramento, pela graça do Senhor, esse menino foi substituído. Mas o fato é que Abraão estava decidido, obediente, porque ele confiava no Senhor o tempo todo e ele não abriu mão dessa obediência, apesar de uma ordem tão estranha do Senhor. Josué, na conquista de Jericó, outro também que, para conquistar, não teve uma estratégia de cerca por ali, você derruba por lá, você mata esse pelotão daqui, não. A estratégia divina de guerra era bem atípica, era que eles rodassem a muralha,
cantassem um tempo, tocassem a trombeta, fizessem umas coisas bem diferentes, bem atípicas para um exército que queria invadir, tomar um local. E Josué não pestanejou, não falou, oh, Senhor, peraí, que papo é esse, né? De cantar, tocar trombeta, dar voltinha, como assim? Não. Josué seguiu obediente. Naamã, no Rio Jordão, apesar, sim, do seu primeiro momento, ele se deparar com aquilo, né, com aquela situação, um homem, um alto oficial, passando aquela humilhação, né, de se banhar no rio, ter que tirar ali, destampar sua armadura, se banhar no rio, que lá não era tão límpido assim, né, mas apesar da sua relutância, a sua cura só chegou através da sua obediência, quando ele obedeceu o profeta Eliseu. Mais ainda, quando nós lembramos do convite de Jesus para que aqueles homens pegassem aquele punhadinho de pão, aquele pouquinho de peixe e fosse entregar para a multidão. Que ordem foi essa? Como assim, né? Eu fico me imaginando, irmãos. Eu acredito que eu seria o primeiro a questionar. Peraí, Senhor, o Senhor não está entendendo. Como assim? 5 pães e 2 peixes aqui. Olha essa multidão, tantas mil pessoas, né? Mas eles seguiram. Eles foram e serviram a multidão. E os cestos desses 12 homens voltaram cheios, né? Pedro, o especialista da pesca, ele era pescador, e ouvir de um homem estranho para que ele jogasse a rede. Não, joga agora. Como é que foi a pesca aí? Não, pescamos nada. Essa noite, passamos a noite toda aqui, trabalhando, jogando, deu nada. Não, então, vai ali, joga do outro lado, vai dar certo. Como assim? Eu sou pescador, meu amigo. Quem é você para me dar essa ordem, né? Ou seja, esses exemplos mostram que a obediência, mesmo em situações que parecem ser sem sentido, às vezes, né? Elas abrem um espaço para que Deus manifeste a sua vontade, para que Deus cumpra os seus propósitos. Obviamente, além de Maria, que vai ser o nosso foco aqui essa noite, existiram e existem ainda, né, outros personagens envolvidos nessa história de Natal que também passaram pela obediência, né? Quando a gente olha na história do Natal, nós vamos encontrar vários personagens que caminharam pela obediência para que essa história fosse adiante. Como não olhar para José, por exemplo, um homem simples, um carpinteiro que recebeu a ordem de um anjo para receber uma jovem como sua legítima esposa, já grávida. Como assim, né? Como entender os pastores nos seus afazeres no campo, pessoas simples também de Belém, para conhecer o recém-nascido rei dos judeus? Eles também receberam uma ordem sobre isso, homens simples, homens comuns, e foram lá. Como entender que até mesmo pessoas de outros povos, os sábios do Oriente, provavelmente homens persas, um povo diferente do povo judeu, eles não apenas atenderam ao chamado, mas eles foram em obediência ao Senhor, não simplesmente atrás da estrela, mas eles também obedeceram o não voltar até Herodes. Lembra-se disso? Porque eles entenderam, eles sabiam da profecia de Malaquias, eles eram estudiosos dos astros e viram aquela estrela, foram até lá, passaram por Herodes, combinaram de voltar até Herodes para dar relato sobre o que eles veriam, mas só que o anjo apareceu novamente e disse: não voltem para Herodes não, façam outro caminho, voltem para a sua terra, mas não passem lá. Mas independente de cada uma dessas histórias, a que mais me chama a atenção sobre obediência, a que no meu coração
recebe uma relevância maior nesse sentido, para mim é a história de Maria. Porque, como nós sabemos, Maria era uma jovem simples, uma jovem que aparece na Bíblia de cara nesse ponto. Ela não era uma pessoa de destaque, era uma mulher simples e uma jovenzinha, provavelmente. Maria tinha em torno de 13 a 16 anos, quando recebeu a visita desse anjo. E, certamente, ela ficou muito desconcertada com a visita improvável do anjo Gabriel. Lendo esse relato feito por Lucas, nós encontramos algumas atitudes de Maria e que revelam assim o quanto essa notícia dada pelo anjo, ela foi chocante para essa menina. E em primeiro lugar, a gente nota que ela ficou muito perturbada com essa saudação angelical. Mantenha aí sua Bíblia aberta, seu smartphone aberto, que a gente vai revisitar os versículos e você acompanhe comigo. É interessante notar que as primeiras palavras de Gabriel para ela, elas falavam o seguinte: alegra-te, muito favorecida. Alegra-te, muito favorecida. De acordo com as palavras do anjo, as notícias que ele daria a partir daquele momento seriam muito boas. E mais, através dessas notícias que ele deu para ela descobriu que o Senhor era com ela, certo? Alegra-te, muito favorecida, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é contigo. Mas, quando a gente olha para o contexto, sem saber ainda quem era Jesus, se coloque naquele lugar, sem saber de fato que era o Messias prometido, que chegaria e todos aqueles milagres, e depois ele iria para a cruz, ressuscitaria, tudo isso, a gente já tem isso carregado no nosso coração. Mas quando a gente tenta se colocar, deixando essa parte de lado, na vida daquela menina, num dia improvável, num dia comum, uma jovem e inexperiente menina, receber uma visita diferente de um anjo, uma visita majestosa de um anjo, para que simplesmente chegou um dia, deu essa notícia para ela, isso certamente causou um turbilhão de emoções nessa jovem. Mais ainda, o contexto que ela estava vivendo não era muito promissor. Afinal de contas, aquela terra onde ela vivia continuava sendo oprimida por Roma. Israel como um todo era tomada por um outro povo e oprimida por aquele povo. Mais ainda, o rei de Israel naquele tempo não era um judeu, era mais um ligado ao Império Romano. E mais, Herodes era um rei extremamente cruel. Essa era a fama desse rei. E veja o que diz lá no verso 29. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito, pôs-se a pensar no que significaria essa salvação. O que vai ser isso, né? O que seria essa como assim, né? Maria ficou perturbada porque não conseguia entender muito bem qual o significado daquela visita. Note que, com frequência, quando nós lemos na palavra do Senhor que um anjo aparece para alguém, quais as palavras que ele costuma de cara dizer? A maior parte das visitas de um anjo, ele começa dizendo: não temas, não temas. O que significa isso? A visão angelical, irmãos, era uma visão que botava medo nas pessoas. As pessoas ficavam atordoadas, ficavam maravilhadas, vários relatos falando que a pessoa se prostrava na mesma hora, se jogava no chão, achava aquilo algo extraordinário. E por isso, na maior parte das vezes, o anjo chegava e falava assim: não, no nosso cotidiano aqui, certamente ele diria isso, né? Fique tranquilo, calma, fique tranquilo. Eu trouxe apenas um recado para você, algo assim. Interessante mais ainda, é que Gabriel, antes dessa passagem aqui, no Evangelho de Lucas, ele só tinha aparecido uma vez na Bíblia. E essa aparição, ela aconteceu há cerca de 600, 700 anos atrás, com o profeta Daniel, quando ele fala sobre o fim dos tempos para Daniel.
E quando isso acontece, diz que Daniel ficou aterrorizado. Daniel se jogou no chão, colocou o rosto em terra, assim, aterrorizado. O mesmo anjo que visitou Daniel, visitou mais tarde Maria. E depois dessa saudação, Gabriel deu a Maria a notícia que ela não apenas seria mãe, o que já seria uma grande notícia. Ela não apenas seria mãe, mas ela não seria mãe de um filho comum, um filho qualquer. E mais ainda, ela não seria mãe de uma maneira convencional. Diante das palavras do anjo, foi a pergunta que Maria fez: mas como assim? Eu vou ser mãe se eu não tive até hoje relação com homem algum? Diante dessa pergunta, dessas palavras de Maria, certamente o que ela entendeu foi: como assim? Que ordem, que fala diferente é essa? Isso chega a soar um pouco absurdo você dizer isso para mim, né? Mas o anjo não quis apenas informar ela dessa notícia, mas ele também encorajou, porque a notícia daquela gravidez, mesmo que ela parecesse absurda, já que Maria era virgem, ela nunca tinha se relacionado sexualmente com homem algum, ela deveria aquietar o coração dela, na certeza de que o Senhor, que é Deus do impossível, conduziria toda aquela situação. E sabendo ainda que ela poderia guardar no coração alguma dúvida sobre isso, não por acaso o anjo cita o caso de Isabel, que era uma mulher, uma senhora já idosa, e que também concebeu, já estava no 6º mês, e também tinha sido uma promessa feita por um anjo, filho de Zacarias, João Batista, anunciado, falou assim: Deus já vai fazer, fique tranquilo, olha o que aconteceu com Isabel. Assim como aconteceu as promessas do Senhor, os caminhos do Senhor na vida de Zacarias, de Isabel, Deus também, o Deus que pode todas as coisas, Ele vai também conduzir os seus caminhos. E quando a gente olha para essa história toda, irmãos, e a gente vê obediência atrás de obediência, nós vemos duas atitudes, duas decisões que nós podemos ter hoje, que podem servir de exemplo para nós. E eu quero compartilhar com vocês sobre elas. Abra comigo aí a sua Bíblia e vamos ler juntos o verso 38. Eu quero me ater a esse versículo, o 38. Vamos ler juntos o que está escrito lá? Então, disse Maria: aqui está, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Repare que essa sentença de Maria tem duas sentenças ali, né? Duas frases. Aqui está a serva do Senhor, é a primeira. A segunda, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Meus irmãos, Natal, a palavra de ordem desse Natal é obediência. E eu quero trazer isso para o seu coração essa noite. Eu não sei aí qual tem sido o seu cenário, eu não sei qual tem sido o desafio da sua vida, mas Deus falou muito claro ao meu coração que Natal é tempo também de meditarmos sobre isso, sobre obediência a Deus. E a primeira reflexão que eu quero trazer para você aqui é que, em primeiro lugar, Maria se colocou, veja bem, nas mãos do Senhor. Maria se colocou nas mãos do Senhor, na simplicidade daquela menina, apesar daquele cenário muito estranho, apesar de falas que para ela poderiam soar até como absurdo, ela olhou confiante e disse: aqui está a serva do Senhor. As palavras de Maria expressam completa obediência. Mais ainda, talvez o termo utilizado por Lucas, ele
passe um pouco discreto no nosso coração, mas a palavra serva, que é escrita no grego, que é doule, ela significa escrava mulher. Então, essa submissão, ela foi uma submissão autêntica. Ela disse assim: aqui está a escrava do Senhor, aqui está a serva, aqui está a pessoa que vai ouvir e cumprir, seja qual for a vontade do Senhor. Ou seja, a serva, escrava do Senhor, ela não podia fazer, aos olhos de Maria, ela não tinha como fazer outra coisa que não fosse a vontade do seu Senhor. Ela não tinha outro caminho a seguir, o coração dela estava convicto. Ela não tinha outra coisa a fazer a não ser seguir aquilo que o seu Senhor ordenou para que fizesse. E o que a gente pode aprender com essa submissão tão genuína de Maria? Porque quando a gente olha isso, é uma submissão genuína. Isso é uma submissão genuína. Apesar de tudo pode apontar para o contrário, mas ela não, genuinamente, ela estava submissa ao Senhor. É que a submissão à vontade de Deus, ela muitas vezes exige de nós que nós tomemos uma decisão de submissão em meio a cenários de incerteza. A lição que nós podemos tirar de Maria para nós hoje é que o cenário de incerteza nas nossas vidas, ele não deve pautar as nossas decisões em relação à nossa submissão ao Senhor. A nossa submissão, ela deve ser genuína também. A palavra servos, a palavra escravos do Senhor, elas devem estar gravadas no nosso coração. E que nós estejamos preparados para isso. Maria não tinha, irmãos, todas as respostas para aquilo que Deus prometeu para ela. Ela não tinha noção do que iria acontecer com ela, ela não sabia qual seria a reação de José, ela não saberia como ia ser, como isso ia florescer ao certo. Será que esse menino ia nascer como? Como seria o crescimento desse menino? Será como ia ser o desenvolvimento? Ela não tinha a menor noção do que viria após esse tempo, após essa promessa. E muitas vezes Deus nos chama a situações que parecem difíceis, situações que a gente não consegue compreender muito bem, situações muitas vezes que parecem ser até assustadoras para nós, mas assim como Maria, nós somos chamados, desafiados a confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo quando o futuro parece incerto, o Senhor sabe exatamente o melhor para nós. E a gente deve perguntar a nós mesmos, ao nosso coração: eu estou disposto a dizer sim ao que Deus tem pedido de mim hoje? Sobre esse cenário de obediência, irmãos, essa é a primeira pergunta que eu quero trazer para o seu coração essa noite. Será que eu estou disposto a dizer sim para aquilo que Deus tem trazido ao meu coração? Será que eu estou disposto a dizer sim, em meio a tantas incertezas, em meio a tantas dúvidas, a dizer sim, Senhor, eu entendi o seu recado e eu vou dizer sim, eu vou dizer sim. Irmãos, eu sempre repito esse testemunho porque para mim é muito forte. Eu sempre vivi uma vida normal, de um homem que trabalhava, estudava e seguia o seu fluxo normal. E diante de Deus, eu quero dizer que longe de mim querer ser exemplo para alguma coisa, mas eu quero contar o meu testemunho que para mim é muito forte. Quando eu tinha um chamado convicto do Senhor para o ministério e tive que parar a vida cotidiana normal para seguir esse chamado. Não foi fácil para mim, irmãos, de parar a minha vida laboral, normal, um homem que trabalha, que tem filha, que tem esposa, segue o fluxo normal e parar essa vida para seguir um chamado do Senhor. Não é fácil, não foi fácil para mim. E eu falo convicto, com todas as letras, que isso foi essencial para a minha fé. Ouvir e obedecer de forma convicta valeu para o meu coração, para a minha vida, irmãos.
E eu conto esse testemunho quantas vezes eu puder chamar. Eu não sei qual a ordem estranha, e para mim muitas vezes isso soou estranho. Eu falei assim, como assim, Senhor? Eu sou casado, eu tenho uma mulher que o Senhor me confiou. Eu sou o pai, eu tenho uma filha, e mal sabia eu que a outra estava vindo, estava no caminho. Eu sou pai, eu tenho uma filha que o Senhor me confiou. E como assim? Eu vou parar de trabalhar, deixar nas costas da minha mulher para sustentar a casa, ir para seminário? Como assim? Né? E, irmãos, Deus fez milagre atrás de milagre. Milagre atrás de milagre. Quando isso aconteceu, eu vivi as maiores experiências da minha vida quando eu dei esse passo de confiança, entendendo que apesar de parecer muito estranho, apesar de parecer um absurdo, muitas vezes, Deus tinha algo especial para a minha vida e eu não me arrependo um pingo dessa decisão, por mais estranho que possa parecer. Mais ainda, além da submissão aos momentos de incerteza e nós nos mantermos submissos a Deus, nós vamos ver também que obediência, irmãos, é coisa diária. A frase, aqui está a serva do Senhor, nos lembra que a nossa vida pertence a Deus. E viver com esse sentimento não é uma vida de domingo, não é uma vida que entrega a Deus durante os louvores, não é uma vida que vem de vez em quando, não é uma vida que tem um ponto eletrônico da fé, não é assim. Nós somos chamados a sermos servos do Senhor, nós somos chamados a sermos submissos ao Senhor, e obediência é coisa diária. Quando nós entendemos que somos servos do Senhor, nós vamos entender que cada dia nosso é um ato de adoração, e isso faz toda a diferença, meu irmão. Isso faz toda a diferença, porque as ações que nós tomamos a partir dessa consciência, que a minha vida como um todo é um ato de adoração, eu tomo as minhas decisões pautadas nessa palavra, eu tomo as decisões buscando as melhores decisões, porque em tudo que eu faço, quando eu tenho a consciência disso, eu quero refletir a vontade do Senhor nas minhas escolhas. Quando eu entendo que obediência a Deus é modo de vida, não é coisa aleatória, mas é modo de vida, o meu cotidiano também muda. O jeito como eu relaciono com a minha esposa muda, o jeito como eu crio as minhas filhas muda, o jeito como eu entro e saio da casa do Senhor, o jeito como eu me empenho na obra do Senhor, o jeito como eu me coloco na presença do Senhor, o modo como eu busco o Senhor em oração, na leitura da palavra, isso muda. O modo como eu trabalho no dia a dia, como eu faço as coisas no meu cotidiano muda. Porque a obediência é coisa diária, obediência é coisa cotidiana. Mais ainda, quando eu entendo a obediência, quando eu entendo a grandeza disso, quando eu entendo de fato o que é ser um servo, uma serva do Senhor, isso se revela também nas nossas relações. Ou seja, Maria se colocou com uma posição de humildade diante do Senhor. E quando eu entendo que eu sou servo do Senhor, eu acabo entendendo também que eu sou servo do meu próximo, que eu sou servo daqueles que estão ao meu lado, que servir a família com alegria, que ser paciente no trabalho, que ser paciente nas relações, que ser capaz de humildemente também perdoar, mesmo quando você é o ofendido. Isso nos ajuda quando nós nos colocamos numa posição de obediência. Segundo ponto, primeiro nós falamos que ela se colocou nas mãos do Senhor, e nessa primeira frase, aqui está a serva do Senhor. Mas temos ainda uma segunda sentença, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que se cumpra em mim conforme a tua.
Muito bem, muito bem. O segundo ponto que a gente pode destacar é que Maria se dispôs a fazer a vontade de Deus, que se cumpra em mim conforme a sua palavra, ou seja, ela estava pronta para fazer a vontade de Deus, ela estava preparada, ela estava apta para fazer a vontade de Deus, independente do que fosse. Só que, irmãos, pense comigo, o que isso de fato significa? A gente olha assim, olha com uma simplicidade tantas vezes, né? Mas a gente vê que Maria não teve uma vida nada fácil a partir dali. A gente vai continuar lendo a história e vai entender que Maria precisou administrar uma desconfiança da família. Ela, depois desse ato, precisou administrar uma confiança dos amigos, uma desconfiança dos vizinhos, suspeitas do próprio noivo, porque quando a gente lê em Mateus essa mesma história, a gente vai ver que José pretendia deixá-la secretamente, pretendia sair fora. Aquela gravidez, aparentemente fora de hora, ela deve ter causado grande embaraço na vida de Maria. Ela certamente precisou dar muitas explicações sobre essa gravidez. Além disso, ela precisou mudar de vida. Ela precisou abandonar o seu conforto, a sua casa, a sua terra natal, a sua segurança. Por causa de um censo promovido pelo Império Romano, eles tiveram que encarar uma longa viagem para Belém. Mais ainda, depois de Maria dar luz, eles foram avisados que tinham que ir para o Egito. O que isso significa? Já imaginou o que significaria subir no lombo de um jumento, em estrada de terra, nas últimas semanas da gravidez, com todas as dores nas costas? A gente tem um casalzinho aqui, ó, pronto para fazer o José e Maria nosso desse ano, né? Pronto para fazer. Só que tem que parar por aí, né? Deixa para nascer no momento certo, né? Mas já pensou o que seria uma grávida nas últimas semanas, viajar cerca de 140 quilômetros no lombo de um jumento e estradas irregulares? Já pensou o que significa isso? 140 quilômetros, irmãos, não é pouco não. É muita coisa. É quase daqui no Rio. Mais ainda, depois, com um bebê recém-nascido, ela teve que ir mais 150 quilômetros até o Egito. Ou seja, nesse pequeno período, grávida e com um bebê recém-nascido, ela correu cerca de 300 quilômetros no lombo de um jumento, estradas irregulares, e em vez de voltar para sua terra natal, ela estava bem longe de casa. A vontade do Senhor começou a colocar ela por caminhos que ela não imaginava. Mais ainda, se não bastasse a notícia do anjo, que já era muita coisa, né? Quando eles levaram Jesus ao templo, isso você pode ler no capítulo seguinte, quando Simeão foi ao encontro dessa criança. Olha só, gente, imagina como é que foi essa cena. Maria recebeu essa notícia do anjo, Maria engravidou, com todo esse cenário aqui que a gente está explicando, teve essas viagens, mudança de vida, e aí deu tempo de levar essa pequena criança até o templo, como era costume judeu fazer. Quando eles chegam lá no templo, leia comigo lá, Lucas 2, versos 34 a 35. Lucas 2, 34 a 35. Simeão pega essa criança e leia comigo o que diz lá. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, leia comigo: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também
uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Como assim, irmãos? Imagina o que é ter esse menino nos braços e receber essa promessa que uma espada vai transpassar a alma, que esse menino vai ser fruto aí, que vai ser motivo de grande contradição no povo. Eu fico imaginando o turbilhão na cabeça dessa jovem Maria, vendo seu filho em tantas situações. Eu fico imaginando, irmãos, como o coração dessa mulher se angustiava com cada uma das perseguições que Jesus veio a sofrer no seu ministério, veio a sofrer pelos seus próximos, a desconfiança daqueles da sua própria terra. Fico imaginando o turbilhão de coisas na cabeça dessa jovem ainda, quando ele já estava no madeiro, ela um pouco mais experimentada da vida, mas ela vendo o seu filho pregado numa cruz por uma sentença injusta, e ela se perguntando: é isso? A promessa de Deus para mim vai se resultar nessa desgraça? Será isso? Mas eu também fico imaginando, bem de longe imaginando, qual foi a alegria dessa mãe ao ver essa palavra de fato se cumprindo. Aquele homem se levantando e ressuscitando dentre os mortos. Aquele homem cumprindo o seu chamado de forma plena, ascendendo aos céus. Mas isso não foi do dia para a noite. Isso não aconteceu com certeza nenhuma de coração. Maria com certeza não sabia, era de nada. A única certeza que a gente tem na história é essa. É que Maria não tinha a menor noção do que viria pela frente. Mas nesse tempo do advento, irmãos, que em nome de Jesus nós olhemos para esse exemplo de Maria e a gente possa refletir sobre de fato como tem andado a nossa obediência diante do Senhor. Meu convite para você, nessa breve história de Maria e profunda, é que você se coloque de fato nas mãos do Senhor, para que você esteja disposto, esteja disposta a obedecer à vontade do Senhor para a sua vida. E algumas perguntas eu quero fazer a você para terminar aqui, e eu quero que você faça para o teu coração essas perguntas. Será que eu tenho confiado em Deus, mesmo quando eu não entendo os caminhos dele? Será que eu estou disposto a dizer: eis-me aqui, seguir a vontade do Senhor, mesmo quando isso envolva sacrifícios? Mesmo quando isso envolva momentos da nossa história onde a gente se pergunta, né? Poxa, mas então é isso? Eu estou confiando no Senhor, estou confiando nas promessas do Senhor, e é para esse lugar que Deus me levou? Será que eu, mesmo consciente disso, eu estaria disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor? Existe uma frase que a gente diz muito aqui, que fala que a obediência a Deus, ela não garante a ausência de dificuldades, mas garante a presença constante do Senhor na nossa vida. Não é assim? A obediência, ela não garante a ausência de dificuldade, mas ela garante a presença do Senhor. E meu irmão, minha irmã, assim como ele sustentou Maria, assim como ele sustentou tantos servos e servas que ele chamou e que obedeceram à vontade dele, ele também há de sustentar você, enquanto você for obediente a ele. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Meus irmãos, que nesse segundo domingo do Advento, esse seja um tempo para que você reflita sobre essa obediência ao Senhor, sobre a forma como você tem se relacionado com Deus, sobre a forma como você tem se colocado nas mãos do Senhor. E a gente chega ao final do ano, e é bem comum que a gente faça algumas reflexões sobre o ano que vai vir. E eu quero desafiar o teu coração, a hoje mesmo,
aqui você se coloque na presença do Senhor, pedindo ao Senhor para que te ajude nesse ponto, de forma muito específica, na obediência, para que você ouça a voz clara dEle e que você, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, que você seja obediente ao Senhor. Se você entendeu essa mensagem, diga amém. Feche seus olhos agora. Vamos ter um tempo de oração com o Senhor.